vocês a passagem bíblica da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, aliás, capítulo de número 1, apenas 2 versículos, os 13 e o 14. É aqui que nós vamos nos basear para falar desse assunto, desse tema que nos desafia a luz que ilumina as trevas do coração. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14, diz o Senhor: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção dos pecados. Amém. Trevas, sobretudo, residem nos porões da alma. Marcos 7, versos 21 e 22, está escrito: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Ou seja, é do coração humano que procedem as idiotices, a falta de diretriz para a vida, as tolices que os seres humanos cometem. Observe que quando nós nos deparamos com essa passagem, nós percebemos que tudo isso aqui são trevas. E que tudo isso aqui descreve o coração humano como sendo moralmente um esgoto, fedido, cheio de impurezas, de malignidades e de perversidades. E é interessante atentarmos no contexto. Jesus não está falando de ateus, de pessoas libertinas, está falando de religiosos que aqui estão fazendo defesas cerimoniais em prol da pureza. E que Jesus denuncia que, apesar de eles estarem preocupados se passaram gel nas mãos contra os vírus, as bactérias, o fato é que o coração deles estão completamente corrompidos. Não é à toa que em uma outra passagem Jesus os acusa, chamando-os de sepulcros caiados, de que eles estão cheios de rapinas, de sujeiras dentro do seu interior. Diante do exposto, o apóstolo Paulo lembra que ninguém pode libertar a si mesmo desse domínio. Ninguém pode proporcionar cura para a sua própria alma. Ninguém é capaz de reformar, de restaurar esse esgoto humano que é o coração. Ninguém é capaz de dissipar as trevas quando esse alguém está dominado por elas. Como é que eu posso dominar alguém que de antemão, por natureza, tem domínio sobre mim? Para isso é que Jesus veio a esse mundo. Em João, capítulo 12, versículo 46, Jesus faz uma das declarações mais extraordinárias quando o assunto é a luz. Ele diz: eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O que fica claro de antemão é que não são as nossas habilidades, não são os nossos esforços, o nosso trabalho que liberta-nos das trevas, mas é simplesmente a gente confiar naquele que é a luz. O texto que lemos nessa noite nos leva pelo menos a 3 verdades importantes sobre o triunfo da luz sobre as trevas. O que eu quero colocar aqui de antemão é que não há como produzir luz no interior da alma
se a luz, antes de tudo, não prevalecer diante das trevas. E a primeira coisa que eu quero tratar aqui hoje à noite é sobre quem é essa luz que é eficaz e suficiente para iluminar as trevas do nosso coração. A segunda coisa que eu quero tratar é sobre a natureza dessa libertação, apontando para o seu caráter espiritual. Se nós estamos sendo libertos das trevas, nós estamos diante de uma ação espiritual, porque se domina a natureza espiritual. Uma vez que é o diabo que domina sobre as pessoas, essa libertação é de ordem espiritual. Mas a terceira coisa que eu quero tratar é sobre o impacto moral dessa libertação na vida das pessoas. Não convém que alguém diga que foi espiritualmente iluminado se moralmente permanece em trevas. Passa a ser meros conceitos. Mas a primeira coisa que eu quero tratar, portanto, é sobre quem é essa luz. Deus é a luz que dissipou o poder das trevas. A primeira parte do versículo 13, o apóstolo Paulo diz: Ele nos libertou do poder das trevas. Então, nós temos que aqui focar nesse pronome pessoal, que de acordo com o verso 12, Paulo se refere ao Deus Pai. É Deus, e somente Ele, que é capaz de destruir o poder das trevas. O sentido da palavra poder aqui é de império, é de domínio. Em alguma versão, traz o sentido de principados e potestades. Portanto, você poderia substituir perfeitamente a palavra poderio aqui por domínio satânico, que naturalmente é uma manifestação de trevas. Então, aqui na minha versão, que é a LA, Ele nos libertou do poder das trevas, do domínio das trevas, do governo das trevas. Então a pergunta é: quem é Ele? Eu estou dizendo que Ele, de acordo com o verso 12, é Deus. É Deus que liberta as pessoas das trevas. Esse Deus, para o escritor João, aliás, ninguém mais na Bíblia tem tanta preocupação em definir quem Deus é. Em João 4:24, João diz: Deus é Espírito. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, ele diz: Deus é amor. E na primeira carta, no versículo 5 do capítulo 1, ele diz: Deus é luz. E eu quero partir dessa definição para compreender quem é o Deus que liberta as pessoas das trevas. Na descrição de João, ele é luz. Portanto, quando afirmamos que Deus liberta do poder das trevas, lembre-se, não estamos apenas falando de uma obra que Deus realiza, de uma ação do Todo-Poderoso. Estamos falando de alguma coisa que é compatível e que é inerente à sua própria natureza. Deus faz aquilo que é uma manifestação dele mesmo. Porque Deus é luz. Ele sabe como prevalecer diante das trevas. Como desfazer o poderio das trevas. Deus é luz. E não há treva nenhuma. Com isso, João está dizendo: Ele é luz. E não há impureza, não há pecado, não há injustiça, não há nenhum tipo de treva. Ou seja, é luz absoluta. E as trevas jamais têm capacidade de minar o impacto dessa luz. Ou seja, porque Deus é luz. E nele não há resquício de trevas. Ele é totalmente capaz de governar sobre as trevas.
de desfazer o domínio de Satanás e mais, de libertar aqueles que estão aprisionados e de conduzi-los a um reino de luz. O salmista, em sua oração, declarou, Salmo 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O que o salmista está dizendo é, deve ter medo quem anda nas trevas. Quem anda na luz não teme mal algum. Ainda no Salmo 36, o versículo 9, ele diz, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz veremos a luz. Observe que a segunda estrofe, que se chama de um hebraísmo, tem o objetivo de fortalecer a primeira. Na primeira diz, em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Então, luz e vida aqui é a mesma coisa. Cada um desses versículos aponta para Deus como verdadeira fonte de revelação, inteligência, conhecimento, estabilidade, retidão, pureza, justiça, santidade. Você entende por que Deus é confiável? Porque nele não há treva nenhuma. Por natureza, Deus é o oposto de tudo que é treva, de tudo que é obscuro. Vale salientar que é por meio do Filho amado que o Deus Pai anula o domínio das trevas. Você entende? Deus é quem destrói o poderio das trevas, mas Ele o faz por meio do seu Filho amado. O agente libertador de Deus é o próprio Deus, seu Filho amado. E com essa expressão, Filho amado, Paulo quer estabelecer um contraste entre o império das trevas, cuja marca é a tirania, é o ódio, e um reino para o qual todos libertam, que tem como característica o amor. Se Ele é o Filho amado de Deus, e se Ele envia esse Filho para nos libertar, significa que nós somos movidos a esse reino por esse grande amor. Queridos, na criação, a primeira manifestação de Deus foi a luz. Uma demonstração clara de que porque Deus é luz, e na sua luz vemos a luz, o texto diz, então Deus disse, haja luz, e houve luz. Agora perceba uma coisa, e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Desde o princípio, Deus separou a luz das trevas. Elas não podiam coexistir juntas. E o fato é que Deus qualifica a luz como sendo boa. Portanto, isso me chama a atenção. Eu até gosto de brincar que a primeira coisa que Deus fez foi a luz, porque Deus não trabalha no escuro. É interessante que sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é acender a luz. Quando vocês saírem daqui, que forem em casa, que abrirem a fechadura, a primeira coisa que você procura fazer é botar a mão no interruptor e dizer, haja luz. Então, na criação, a primeira coisa que houve foi luz, como uma manifestação da glória de Deus, do seu poder de criar todas as coisas. Mas preste atenção, na redenção, quando Jesus entra em cena, as primeiras declarações dele é de que ele agora é a luz em pessoa. Como, por exemplo, em João 8:12, de novo Jesus lhe falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Portanto, quando Paulo está dizendo
que ele nos libertou do império das trevas, está dizendo com base no que Jesus é e no que ele fez. Ele é a luz e quem o segue não pode permanecer debaixo do império das trevas. É transformado, é alcançado, porque esse poder é interventor. O profeta Isaías vislumbrou esse tempo em que por meio do seu filho Deus converteria as trevas em luz. Isaías 42:16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles e aplanarei os caminhos ásperos. Essas coisas lhes farei e nunca os abandonarei. Essa profecia de Isaías, 700 anos antes de Cristo, se cumpre exatamente quando ele chega e diz: eu vim para que os que veem se tornem cegos e os cegos vejam. E nós não estamos falando simplesmente do fato de que Jesus abriu os olhos de alguns cegos. Estamos falando que os fariseus que pensavam que compreendiam as coisas de Deus, agora são vistos como pessoas completamente cegas, que são incapazes de discernir quem é o Cristo. Enquanto isso, prostitutas, publicanos, endemoniados, gente absolutamente cega do ponto de vista espiritual, têm seus olhos abertos e são conduzidos, porque o Senhor está manietando o valente, intervindo na vida humana e libertando as pessoas do império das trevas. A verdade, queridos, é que não há libertação das trevas sem a luz, sem Deus. Acho que a prova disso está aqui em João 3, 19 a 21. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, condenação é para quem opta pelas trevas em lugar da luz. Aí o texto diz o seguinte: amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que as pessoas procuram as trevas? Por que elas amam as trevas? Porque as suas obras não podem ser via pública. Elas precisam ficar nos esconderijos da vida para ocultar aquele facção. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A questão aqui é simples. Só há uma maneira de alguém ser liberto das trevas: se ela se aproximar da luz. Mas exatamente porque as pessoas estão nas trevas, elas querem distância da luz. E por que elas querem distância da luz? Porque suas obras são más. Outro dia eu recebi um irmão no gabinete, e ele, depois de ouvir uma mensagem de mim, então na terça-feira ele estava lá dizendo: eu acho que eu vou desistir de tudo, porque eu acho que eu não sou crente, eu nunca nasci de novo, e eu acho que não tem jeito para mim, eu acho que eu vou para o inferno. Eu disse: meu irmão, preste atenção, eu vou lhe dar uma prova de que você não aceitou e de que você está indo para o céu e não para o inferno. É que se você estivesse indo para o inferno, você não estava preocupado com essas questões. Quem está indo para o inferno não tem discernimento para se preocupar com a vida eterna. Outra coisa, você jamais estaria insatisfeito com seus pecados ao ponto de reprovar a si mesmo, se o Espírito de Deus não estivesse em você.
Então fique tranquilo. A única razão que você está aqui é porque Deus está aguçando o processo de santidade de você. E na medida que você se aproxima da luz, todas as máculas estão vindo à tona. Porque se você estivesse nas trevas, você não teria percepção de nenhuma delas. Não é assim que acontece. Quando você conversa com uma pessoa, seja um fariseu religioso, seja um ímpio cauterizado, você fala sobre pecado, ela diz, não, eu sou uma boa pessoa, eu não tenho pecado. Eu me lembro que outro dia eu coloquei alguém no gabinete e eu disse, olha, eu estou muito preocupado com a sua vida, porque você teve uma queda espiritual e você precisa de mudança. Nessa hora eu disse, olha, pastor, eu ainda sou muito melhor do que muita gente aqui. Para mim aquele foi um golpe. Aí eu disse, eu não estou comparando você com ninguém, eu estou comparando você com o Evangelho. Eu estou comparando você com o você de ontem. O que eu estou dizendo é que você, inclusive, já foi melhor. E ele não teve argumento. Mas o fato é esse. Ninguém é capaz de ser liberto das trevas, a menos que o Senhor dissipe o poder delas, e o Senhor traga luz, assim como na criação, ele diz, haja luz, e a luz resplandeça diante dele de uma maneira extraordinária. Portanto, nessa minha primeira colocação aqui, nesse meu primeiro tópico, o que eu quero deixar claro é que nós não podemos imaginar que exista alguma capacidade humana, religiosa, de alguém sair das trevas. Ela é escrava, ela é oprimida, ela está dominada e controlada por um poder que é maior do que ela. A menos que haja intervenção de alguém que seja mais valente do que o valente e que tenha capacidades absolutamente extraordinárias além dela, ela vai permanecer a vida toda. Estou dizendo isso porque existe uma grande tendência das pessoas imaginarem que, de certa forma, existe um campo de neutralidade. Eu não sou luz, mas eu também não sou trevas. Eu acho que o dia está amanhecendo ainda para mim. Está meio assim. Está entendendo? Mas o fato é que ou você está debaixo de um domínio maligno e perverso, ou você está debaixo do Rei, do Filho amado. Isso me leva à minha segunda questão. Deus é a luz, a única luz que liberta o pecador do domínio espiritual das trevas. Eu quero enfatizar isso. Domínio espiritual. O problema do homem, antes de qualquer coisa, é de natureza espiritual. Isso fica muito claro aqui na segunda parte do versículo 13. O Senhor não apenas nos libertou das trevas, Ele não apenas nos tirou do domínio de Satanás, mas olha o que está sendo dito. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos transportou. Observe que Ele não nos deixou neutros. Eu tinha um colega na faculdade que ele dizia, olha, eu não sei por que eu tenho que ser de Deus ou do diabo. Eu não quero ser nenhum. Eu digo, então eu já sei de que lado você está. Eu não quero esse negócio de estar debaixo do domínio de Deus, nem do domínio do diabo, não. Eu quero ser livre, isso aí é onde está. Não existe essa liberdade. Todas as vezes que alguém pensa que é livre, não é. Se você acha que é livre para fazer o que você quer, você está debaixo do domínio do diabo. Agora, se você se converte e acha que é livre para fazer sua vontade, está errado. Você agora é livre para se tornar escravo do Senhor. Para colocar sua vontade diante dele e dizer, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Portanto, o texto aqui está dizendo que o Senhor nos transportou. A ideia da palavra aqui, transportar, é remover de um lugar para outro. E aqui tem uma ideia muito forte, que é de migração. Entenda, são dois reinos diferentes. O império das trevas e o reino de Cristo. Então você tem que migrar de um para o outro. E de modo
que o Senhor está fazendo isso, Ele está formando um povo para si, o Israel espiritual, que é a sua igreja. E esse Israel é constituído na medida em que ele arranca, tira, transporta, remove, migra gente dali para cá. E de repente essas pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho. Isso fica muito claro no Salmo 107, verso 14. Tirou das trevas e das sombras da morte e quebrou as correntes que os prendiam. A ideia aqui, gente, nós estamos aí diante de duas guerras. Ucrânia e Rússia, Israel e os palestinos, mais precisamente aí no enfrentamento do pessoal lá dos terroristas Hamas. E o que nós percebemos é que muitas vezes um desses povos envolvidos em guerra tem lá o quê? Aquelas pessoas que são feitas de reféns. A ideia que é essa? É de alguém que se tornou refém de um poderio maligno, opressor, desumano. E o salmista diz: Ele nos tirou das trevas, das sombras da morte, quebrou as correntes que nos prendiam. Está em perfeita harmonia com o que Paulo está dizendo aqui. Nos tirou do império das trevas e nos conduziu ao reino do Filho amado. Assim sendo, o cristão é alguém que foi transportado, que foi removido, passou por uma migração, migrou do império das trevas, onde Satanás opera e exerce sua autoridade, e agora ele está debaixo do reino da autoridade de Cristo. O apóstolo aqui faz questão, portanto, de destacar que nós estamos debaixo de um reino que tem como príncipe, Senhor e Rei Jesus Cristo, o Filho amado. Portanto, o povo de Deus, a quem chamamos de igreja, é constituído de pessoas que foram libertas por uma ação poderosa e graciosa. Aqui a gente não pode destacar apenas o poder, porque comumente você encontra algum rei que tem mais poder do que outro, domina sobre aquele rei e leva. A questão aqui não é só poder, é amor, é graça. Ele nos tirou do reino das trevas, não porque agora quisesse nos colocar debaixo de outro domínio perverso, mas porque Ele nos ama, e Ele quer nos salvar, e Ele quer nos abençoar. Por isso mesmo, é que a nossa libertação, queridos, aqui, não é apresentada como uma possibilidade, como uma coisa incerta. O texto é claro, Ele nos transportou. A obra da salvação não é uma simples oferta, é um plano eterno que Deus executa eficazmente na vida dos seus eleitos. Somos libertos não por resoluções, esforços ou métodos pessoais. Não tínhamos todos esses poder e autoridade para agir assim. Alguém todo-poderoso, Jesus Cristo, entrou na casa do valente, manietou, saqueou a casa dele. E olha aqui o resultado. Agora ele viu o trabalho das suas mãos e fica satisfeito. Isso é importante porque aqui nessa carta, inclusive, assim como acontecia com os fariseus em Jerusalém, o apóstolo Paulo está exatamente combatendo a ideia de que essa salvação possa ser uma adequação, uma melhoria moral. Ele deixa claro que antes de ser uma mudança de costumes, de hábito, ou de ética, de moral, é uma mudança do interior. Por isso que ele diz: cancelar o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, 14 e 15. Diz que essa libertação só é possível porque o Senhor quebrou os grilhões da morte, expôs Satanás à vergonha
o destituiu de autoridade na cruz, e por isso nós somos salvos. A salvação, então, não é uma mera mudança de cunho moral. Não se trata de uma adequação a novas regras, costumes e ritos, mas se trata de uma transformação espiritual. Por isso, Paulo chama a atenção daqueles legalistas lá em Colossos, dizendo: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toquem nisso, não comam disso, não peguem naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. Você sabe, eu entendo que um dos males da igreja brasileira, talvez o principal deles, é a grande compreensão das pessoas compreenderem a doutrina da graça. A grande dificuldade das pessoas compreenderem a doutrina da graça. E quer queira ou quer não, gente, tem muita gente indo para a igreja para conquistar a salvação. Tem muita gente se esforçando para prestar alguma folha de serviço à igreja para ganhar a salvação. O que Paulo está dizendo é que nada disso, irmãos, tem força para vencer o pecado. Nada disso produz algum efeito espiritual contundente. O que realmente muda a nossa vida é a obra de Cristo na cruz. Eu sempre lembro o seguinte: nós não somos salvos por aquilo que temos feito ou que haveremos de fazer. Nós somos salvos com base naquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. E esse texto quer nos mostrar que se nós queremos vencer as trevas do nosso coração, nós temos que confiar tão somente na obra de Cristo, porque do contrário nós vamos continuar dependendo dos nossos esforços, e isso mais cedo ou mais tarde resulta em fracasso completo. Portanto, o que Cristo fez aqui foi estabelecer uma mudança de senhorio. Tirou-nos do senhorio de Satanás e colocou-nos debaixo do seu senhorio. Antes o senhorio de trevas, agora de luz. Antes de pecado, agora de vida. Antes de morte, agora de esperança eterna. Antes de malignidade, agora de bondade, amor e justiça. A salvação, então, mais do que uma mudança moral, é uma libertação espiritual. É uma mudança de domínio. Antes nós estávamos no domínio das trevas, mas migramos para o reino de Cristo. Acho que para a gente entender melhor isso aqui, a gente recorre agora ao que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ele diz: o Deus deste mundo cegou o entendimento dos discípulos. É interessante, porque o que Paulo está dizendo aqui é que o que é ruim piora. Cegou o entendimento dos discretos. Ou seja, o cara já era incrédulo, ele já não enxergava, mas o Senhor tornou cego o diabo, então trouxe cegueira sobre quem já era cego. Há uma discussão aqui, que eu não tenho tempo, que quem de fato cegou o pecador aqui foi o próprio Deus. Eu não tenho dúvida de que quando Deus faz cair o seu juízo sobre alguém, ele também traz cegueira. Mas de acordo com o contexto, eu fico com Calvino de que aqui estamos falando de Satanás. Foi ele quem cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Com isso eu quero enfatizar que de fato o homem é incapaz de se libertar espiritualmente dessas trevas, considerando que por natureza ele sofre de uma cegueira espiritual, e ainda mais o diabo vem e joga na cegueira. O que estava em treva passa a ter mais escuridão ainda. E aí você pergunta: qual é a esperança para esse mundo? Qual é a esperança da pregação? De que maneira a gente crê que de alguma maneira, que em algum momento essas trevas serão convertidas em luz?
Se o próprio texto diz que, além de incrédulos, o diabo cegou o entendimento dessas pessoas. Queridos, a boa notícia do Evangelho, porém, é que Cristo, a luz, resplandeceu. Ou seja, há 2000 anos atrás, a luz entrou em cena, resplandeceu, iluminando as trevas do coração humano. E isso Paulo vai dizer no verso 6, logo em seguida, em 2 Coríntios 4. Ele diz, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. E aqui há uma alusão à criação. É como se dissesse, o mesmo Deus que na criação disse, haja luz, considerando que depois veio a queda, veio a ruína, esse Deus agora está dizendo mais uma vez, haja luz. Se precisou haver luz na criação, é preciso que haja luz na redenção. E a luz agora é o próprio Cristo resplandecendo. Olha o que ele diz. Porque o Deus que disse das trevas resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aqui me permite citar Calvino quando ele diz o seguinte. Ele diz que aqui há uma dupla manifestação de luz. Primeiro, há uma luz que se manifesta na medida que Cristo entrou no mundo. Quando Cristo entrou no mundo, houve luz. Mas isso não é suficiente. Você chega para o cego e diz, olha como o sol está dando hoje. Ele está resplandecendo. E o cego diz, eu não consigo ver. Embora Cristo tenha resplandecido com a luz do Evangelho, revelando a glória de Deus, os cegos, espiritualmente falando, não podiam ver essa luz. Então é preciso uma outra manifestação de luz no interior. É aquilo que nós chamamos de duplo chamado. Há um chamado geral dirigido a todas as pessoas. Vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas a menos que esse chamado penetre no interior do coração, ninguém virá. Então, a luz resplandeceu diante dos homens. Mas somente aquele que teve essa luz interiorizada no seu coração é que são libertos e que são salvos. E portanto, o que o texto está dizendo isso, Ele mesmo resplandeceu. Primeiro ele diz, das trevas resplandeça a luz. Deus diz, das trevas resplandeça a luz. Nesse contexto de trevas, a luz resplandece. Mas Ele mesmo resplandeceu no coração dos crentes. Isso, queridos, tem uma relação com aquilo que o apóstolo Paulo ora em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança de santos. Paulo aqui está admitindo que não apenas no ato da salvação, a gente precisa que essa luz penetre em nosso interior e dissipe as trevas do pecado, mas por toda a vida nós somos carentes e dependentes que a luz raie em nossas mentes, que os olhos do nosso entendimento, ou os olhos do coração, se abram, o véu seja tirado e a gente enxergue as verdades do Evangelho. Há uma pobreza de Evangelho, de Bíblia, de interpretação, de conhecimento do Evangelho, porque é como se parece que o Espírito Santo estivesse longe das pessoas. Mas como foi dito aqui, na medida que você dedica tempo à leitura da Bíblia, à meditação, e você ama a lei do Senhor e medita nela de noite, pode ter certeza, o Espírito Santo vai começar a te auxiliar e você vai ter uma iluminação mais aguçada e você vai ter percepções intelectuais, porque vai ter afeições no coração. E na medida que seu coração se afeiçoa pela verdade, o Espírito Santo ilumina o seu entendimento para você entender as coisas de Deus.
Então, quando você abre a Bíblia, você vê a verdade do Senhor se desvendando diante dos seus olhos, se desvelando diante dos seus olhos. E por quê? Porque o Espírito Santo te auxilia. Nós devemos fazer essa oração. Sempre que formos ler a palavra de Deus, sempre que estivermos diante de situações embaraçosas, devemos pedir para que o Senhor tire as trevas, ilumine o nosso interior e nós possamos enxergar a verdade do Evangelho. Portanto, queridos, essa libertação espiritual, ela nos tirou do domínio das trevas e ela nos levou para um reino de paz, de vida e de luz. Essa libertação espiritual, ela traz luz ao interior e ela dissipa as trevas da nossa mente e do nosso coração. E nós começamos a ter harmonia no que tange a vontade de Deus. Só há uma maneira de nós sujeitarmos a nossa vontade à vontade de Deus. É quando nós passamos a ter uma mente renovada pela palavra e um coração que encontra prazer na lei do Senhor, de dia e de noite, meditando nela. Amém? Então o apóstolo Paulo coloca isso aqui. Cristo, se o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, nada demais que Cristo não possa resplandecer no seu próprio coração, destruir as trevas, iluminar a sua mente e dar a você o discernimento para entender as coisas eternas. Terceiro e último lugar, Deus é a luz que nos liberta do domínio moral das trevas. Nós vivemos numa sociedade profundamente corrompida, em que as evidências e os sinais da sua condição de queda e de ruína são palpáveis e visíveis sobre todos os aspectos. E o que se espera é que, se Deus nos libertou e nos removeu, nos fez migrar das trevas para o seu reino de luz, nós também sejamos moralmente transformados. E o versículo 14 trata disso. Em quem temos a redenção, a remissão de pecado. A remissão de pecado. Aqui encontramos uma das grandes expressões do Evangelho. Deus de amor, Deus santo, vindo ao encontro do homem para resgatá-lo das trevas, para redimir o pecado, para perdoar os seus pecados. O apóstolo Paulo deixa claro que essa redenção significa remissão do pecado. É como se ele dissesse: não é possível que alguém seja redimido das trevas e continue debaixo do domínio do pecado ou debaixo da culpa do pecado. De modo que perdão aqui nós não temos que entender como uma questão simplesmente de afeiçoamento. Deus diz assim: deixa para lá, eu não vou levar isso em conta. Não, tudo bem, vida que segue. Não é isso. Esse perdão aqui tem um sentido jurídico. Nós tínhamos uma dívida. Havíamos contraído uma dívida. E essa dívida nos colocou num contexto de escravidão. Essa dívida não era contra o diabo, era contra Deus. O preço foi pago a Deus. O preço foi o sangue de Jesus. Esse é o preço da redenção. Pedro diz: não foi prata nem ouro, foi o sangue de Jesus. E então o Senhor remiu os nossos pecados. A ideia é: ele aboliu a nossa culpa. Ele removeu as máculas. E isso significa que o que nos mantinha debaixo desse cativeiro era exatamente a nossa condição de devedor. Mas uma vez que o nosso pecado foi perdoado, nós
naturalmente fomos tirados, naturalmente entre aspas, mas nós extraordinário e gloriosamente fomos tirados das trevas e trazidos para o reino do Senhor. Então, queridos, foi mediante a obra de Cristo que nós alcançamos o perdão do pecado. E aqui, lembre-se de uma coisa. Poucas coisas nesse mundo é pior do que a culpa. Trata-se de um fardo difícil de carregar. Um dos grandes problemas é que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de se apropriar do perdão de Cristo por não entender a natureza da obra de Cristo. Mas o fato é que a culpa produz medo, depressão, ansiedade, insônia, insegurança. E alguns desses fantasmas atormentam muita gente. O problema da culpa não pode ser resolvido pela ciência, pela economia, pela política. Mas Cristo morreu numa cruz para nos libertar da culpa. Para nos libertar desse cativeiro. Visto que Deus nos libertou e nos tirou das trevas para o seu reino, visto que Ele nos redimiu e perdoou os nossos pecados, nós agora devemos viver uma nova modalidade de vida. Então, o que estou dizendo é que o Evangelho é uma resposta moral ao pecado. O Evangelho é uma resposta moral porque Ele perdoa o pecado, mas Ele também liberta do pecado. Consequentemente, aqueles que são alcançados por esse ato libertador que Cristo realizou na cruz, agora devem dar também uma resposta moral ao Evangelho. Quando o texto está dizendo que Cristo morreu para nos redimir do pecado, para nos perdoar do pecado, isso mostra quão terrível é o pecado. Porque se para perdoar o pecado foi preciso Cristo morrer, então o pecado é coisa séria. O pecado é coisa deplorável. E naquela cruz Cristo sofreu sobre si a condenação que o pecado impunha de acordo com as ordenanças da lei. Então, se por um lado, salvação não representa mera mudança moral, por outro lado, quem é salvo deve apresentar sinais evidentes de transformação moral. Ou seja, não é o moralismo que salva, mas os salvos são chamados a uma nova modalidade ética e moral, sobretudo numa sociedade corrompida. É chamada a produzir um novo fruto. E para mim isso está muito claro, queridos, aqui em Mateus 4, versos 16 e 17. Porque quando a luz chega e resplandece diante dos homens, rapidamente se pede, no caso o Senhor Jesus, pede dessas pessoas uma resposta moral. Olha só, o povo que vivia em trevas, essas trevas aqui, do pecado, viu o quê? Grande luz. A profecia de Isaías se cumpriu em Cristo. Ele é a grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Veja, trevas e morte junto. Veio a luz, resplandeceu. Bom, daí em diante, a luz resplandece, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo ao reino dos céus. Ou seja, porque a luz entrou em cena, porque o reino de Deus chegou, vocês têm que responder moralmente. Arrependam-se, convertam-se, mude de vida. É isso. O fato é que se Deus é reto, o cristão deve andar em retidão. Se Deus é santo, o cristão deve viver em santidade. Se Deus é amor, ele deve praticar o amor ao próximo. A luz tem naturalmente um apelo moral. Qualquer profissão de fé que não se harmoniza com o fato de que Deus é luz é moralmente inconsequente, é infrutífero.
Como alguém pode estar na luz e viver habitualmente na prática do pecado? É o que está em 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui surge uma pergunta: como vai purificar quem já é purificado? Porque nós sabemos perfeitamente que mesmo depois de purificados, ainda pecamos. Mas o que o texto está dizendo é que depois que você é salvo, as trevas não podem prevalecer. Porque mesmo que você peque, você será purificado outra vez. Então convém que não vivamos mais habitualmente na prática do pecado. É nesse sentido que devemos entender a oração de Davi em 2 Samuel 22, 29. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Ou seja, à medida em que Deus se tornou lâmpada para a minha vida, convém que as trevas que haviam se convertam em luz. Não convém que eu diga: Senhor, tu és a minha lâmpada, e as minhas trevas permaneçam intocáveis. Consideremos, irmãos, como fato que as nossas trevas jamais serão dissipadas, a menos que o próprio Deus seja a nossa lâmpada. Em Efésios capítulo 5, versos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Verso 11, ele diz: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Finalmente, aqui em Colossenses, capítulo 3, depois de esboçar sobre essa obra salvífica realizada por Cristo, Paulo fala do impacto moral que isso tem na vida dos Colossenses. No capítulo 3, no verso 5 em diante, quando ele diz: portanto, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena: moralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas que vinha a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam Deus. Ele faz então um contraponto. Agora, porém, abandone igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, se você foi alcançado pela luz, você é espiritual e moralmente diferente. Amém. Deixo para vocês 3 aplicações, 3 palavras-chave: conversão, santificação e missão. O que estamos dizendo aqui hoje à noite só se torna prático na vida da gente quando, primeiro, entendemos que essa luz só pode iluminar as trevas do nosso coração quando há conversão, regeneração. Nenhum coração será iluminado enquanto ele permanece sendo coração de pedra. Só quando o Senhor tira o coração de pedra e põe um coração de carne, é que as trevas que ali havia perdem força. O Espírito Santo então perscrute todos os porões da alma e do coração e coloca a luz nos recantos mais escuros. Conversão é uma mudança em que você se despoja do velho homem e se reveste do novo. Em que há uma nova criatura, em que as coisas velhas se passam e coisas novas se fazem novas.
se renovam ali cada dia. Dito isso, então o que estou dizendo é que não podemos esperar que essa luz penetre no coração e que as trevas sejam dissipadas até que nos convertamos de todo o coração ao Senhor. E quando eu olho ali para o apelo que é feito no dia de Pentecostes, diante da pregação de Pedro, as pessoas dizem: que faremos? Pedro disse: se converta. E o que é converter-se para Pedro ali? Primeiro, arrependam-se. Segundo, sejam batizados, sejam introduzidos à fé, tornem sua fé pública, entrem para a igreja. Vocês receberão a remissão, o perdão dos pecados, receberão o dom do Espírito Santo e vocês serão salvos dessa geração perversa. Isso é conversão. E quando você olha para o tipo de igreja que temos ali, é uma igreja que revela o fruto da nova vida, perseverança na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, em tudo. Por quê? Porque aquela igreja tem conversão genuína. Segunda questão: essa luz só vai iluminar as trevas do coração quando a gente viver em santificação. Por isso que o salmista, no Salmo 18, verso 28, ele diz: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. A vida cristã, queridos, ela começa quando a luz resplandece no coração, mas ela é um progresso em termos de santidade na medida em que cada vez mais luz vai sendo derramada no nosso interior. E o salmista diz: o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Santidade é isso. É quando a gente diz: Senhor, derrama luz nas minhas trevas. O Senhor sabe que está escuro aqui dentro. O Senhor sabe que áreas estão debaixo da proteção do meu ego. O Senhor sabe que tipo de inteligência farisaica eu tenho para esconder, mas o Senhor pode trazer a luz por meio do sangue e purificar tudo aquilo que está lá. A santificação é um caminho permanente em que trevas estão sendo dissipadas, sobretudo no aspecto moral, em que nós estamos nos livrando de costumes, valores e práticas que são próprias dessa cultura, para vivermos de acordo com o Evangelho. Por fim, queridos, para que a luz ilumine as trevas do coração, é preciso que haja missão. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Um dia eu ouvi o Evangelho, porque houve missão. Alguém saiu de onde estava e pregou para que eu pudesse ouvir. Sem missão, não temos esperança que a luz do Evangelho resplandeça nessa geração. E esse Deus, a quem João definiu como luz, esse Jesus que disse: eu sou a luz do mundo, ele também disse: vós sois a luz do mundo. Em que sentido somos a luz do mundo? Na medida em que somos essas lamparinas do Senhor, levando luz a todos os lugares, pela pregação do Evangelho, pelo nosso testemunho. E o texto diz que na medida em que a gente é o sal da terra e luz do mundo, os homens veem as nossas boas obras e glorificam o nosso Pai que está nos céus. Em 1 Pedro 2:9 diz que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. A fim de quê? Com qual propósito o Senhor fez a gente? Isso tudo a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Enfim, a ideia aqui é clara. Se você foi tirado das trevas para a luz, você agora é agente de Deus para que outros saiam das trevas e conheçam a luz. Eu penso que se a gente fizer uma avaliação mais profunda,
do último censo, a gente vai perceber algumas coisas. Uma delas é que cada vez mais o crescimento da igreja evangélica está passando por um freio. Segundo, cada vez mais cresce o número de gente que se diz crente fora da igreja. E terceiro, é que cada vez mais nós estamos mudando de igreja. Então, às vezes a gente até está crescendo, mas está crescendo com o crente que veio dali, que veio, né? Lá mesmo eu tenho recebido muita gente assim de origens duvidosas, né? Mas que se encontrou com o Evangelho, com a verdade, e que veio parar lá na instância, viu, pastor Paulo? Eu acho que você deve ter alguns aqui, né? Já conversando com alguns irmãos, a gente percebe que Deus é muito bom, muito gracioso, de tirar a pessoa duas vezes das trevas para a luz. Mas o fato, meus irmãos, é que tudo isso só é que nós não podemos nos contentar que as pessoas estão mudando para uma igreja melhor. Nós temos que olhar para aqueles que estão nos guetos do pecado e perguntar cadê a capacidade que a igreja tem de levar luz para aqueles que estão em trevas por meio da missão. E aqui eu estou vendo dezenas de jovens com poder extraordinário de comunicação, de usar todos os meios que estão aí disponíveis para levar luz àqueles que pertencem a Deus. Portanto, essas são as três maneiras para que a luz penetre nas trevas do coração e elas sejam dissipadas. Conversão.